Eu sempre achei que meu cachorro era só um cachorro. Aquele bichinho que late, abana o rabo, faz bagunça e, claro, rouba um pedaço do meu coração. Mas olha, eu descobri que ele sabia muito mais da minha vida do que eu mesma. E pasme, até mais do que o meu marido. Meu nome é Letícia, tenho 26 anos e moro numa cidadezinha chamada Nova Aurora, no interior do Brasil. Aqui, a vida é simples, o povo é acolhedor e as fofocas correm mais rápido que o vento. Eu sempre achei que meu casamento era normal, sabe? Nada de grandes dramas, só aquela rotina de casal que todo mundo conhece. Trabalho, casa, janta, sofá, Netflix. Meu marido, o Carlos, parecia um cara tranquilo, um pouco reservado, mas eu gostava disso nele. A gente se conheceu na faculdade, namorou por uns anos, casou e eu pensei que era pra sempre. Só que, como dizem por aí, a vida adora pregar peças. Tudo começou a mudar quando eu percebi que o Carlos estava estranho. Não era nada gritante, nada que eu pudesse apontar logo de cara, mas tinha um jeito dele olhar para o celular, um silêncio que não combinava com ele. Eu tentei ignorar. Pensei que era coisa da minha cabeça. Mas o meu cachorro, o Thor, parecia perceber. Ele ficava grudado no Carlos, como se estivesse vigiando, sabe? E olha, cachorro não é bobo. Eu comecei a reparar que o Thor tinha uns comportamentos esquisitos. Ele latia para o celular do Carlos, como se soubesse que tinha algo errado ali. E não era só isso. Ele sumia com as chaves da casa, escondia os chinelos. E até uma vez eu achei que ele estava tentando me dizer alguma coisa. Eu ria sozinha, achando que estava ficando maluca. Mas o instinto dizia que tinha algo muito errado. Um dia, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei o Carlos nervoso, tentando esconder o celular. O Thor estava do meu lado, com aquela cara de "eu sei de tudo". Eu perguntei o que estava acontecendo e ele disse que era besteira, que eu estava imaginando coisas. Mas eu não acreditei. E foi aí que eu decidi que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Comecei a prestar atenção nos detalhes, nas mensagens que ele deixava escapar, nas ligações que ele atendia às escondidas. E o Thor? Ah, ele virou meu parceiro nessa investigação. Sempre que eu estava perto de descobrir algo, ele fazia alguma coisa para me alertar. Latia, puxava minha roupa, até derrubava coisas no chão. Era como se ele estivesse me dizendo: Letícia, olha aqui, não deixa passar. Até que um dia eu peguei o celular do Carlos sem ele perceber. Eu sei, não é certo, mas eu precisava saber. E foi aí que eu descobri o segredo que ele estava escondendo. Não era só uma traição comum, não. Era algo tão absurdo que eu quase caí da cadeira. Mas o Thor, ele já sabia. Ele tinha visto tudo, ouvido tudo e estava ali me esperando para eu entender. Eu não vou contar tudo agora, porque essa história é longa e cheia de reviravoltas que vão fazer você rir, chorar e se surpreender. Mas eu posso garantir que depois disso, eu nunca mais olhei para o Thor ou para o Carlos da mesma forma. E que, se o meu cachorro sabe mais da minha vida do que meu marido, eu tenho que contar essa história para o mundo. Então, se você quer saber como um cachorro virou meu melhor detetive, como eu descobri segredos que ninguém imaginava e como eu virei a protagonista da minha própria novela, fica comigo. Porque essa história está só começando e eu prometo que vai valer a pena. Eu sou Letícia e essa é a minha vida em Nova Aurora, cheia de surpresas, confusões e, claro, muito amor canino. Quando eu comecei a desconfiar do Carlos, confesso que não sabia muito bem por onde começar. Aquele sentimento de que algo estava errado era uma mistura de medo, raiva e uma pitada de vergonha. Porque, né? Ninguém quer admitir que o marido pode estar escondendo alguma coisa. Mas o Thor, meu cachorro, parecia estar me dando pistas o tempo todo, e eu não podia simplesmente ignorar. O Thor é um vira-lata enorme, daqueles que parecem um urso de tão grande, mas com um coração gigante. Ele é meu melhor amigo, meu companheiro de todas as horas, e naquele momento, meu detetive particular. Eu comecei a reparar que ele ficava muito mais grudado no Carlos do que comigo, o que já era estranho, porque eu sempre fui a preferida dele. Quando o Carlos chegava em casa, o Thor corria para a porta, abanava o rabo, mas depois ficava observando o marido com uma cara que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de desconfiança e alerta. Eu comecei a prestar atenção nos pequenos detalhes. O Carlos, que antes era super aberto comigo, começou a ficar mais reservado.
Ele atendia o celular no quarto, desligava rápido quando eu chegava perto e até mudou a senha do telefone. Eu tentei não parecer curiosa demais, mas a minha cabeça não parava de pensar. O que será que ele está escondendo? Enquanto isso, o Thor fazia o papel dele. Ele sumia com as chaves da casa, escondia os chinelos do Carlos e até uma vez eu achei que ele tinha enterrado o controle da TV no quintal. Eu ria, achando que ele estava só aprontando, mas no fundo eu sentia que ele estava tentando me dizer alguma coisa. Era como se ele estivesse me protegendo, me alertando para algo que eu ainda não conseguia ver direito. Uma noite, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho. O Carlos não estava e o Thor estava inquieto, andando de um lado para o outro, latindo, para a porta da sala. Eu sentei no sofá, tentando entender o que estava acontecendo quando ouvi o barulho da chave na porta. O Carlos entrou, mas estava diferente. Ele parecia nervoso, evitava olhar para mim e o celular estava na mão, vibrando o tempo todo. Eu tentei puxar assunto, mas ele respondia com monossílabos, como se estivesse com pressa para sair de perto. O Thor, que normalmente pulava no colo, dele ficou no meu pé, como se dissesse: "Fica de olho, Letícia." Eu comecei a ficar mais desconfiada do que nunca. No dia seguinte, decidi que precisava agir. Eu não podia continuar vivendo naquela dúvida, naquela angústia. Eu precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Foi aí que eu comecei a observar o Carlos com mais atenção, a tentar pegar alguma pista, alguma coisa que me mostrasse o que ele estava escondendo. E foi quando eu percebi que o Thor estava me ajudando de um jeito que eu nunca imaginei. Sempre que o Carlos recebia uma ligação ou mensagem suspeita, o Thor latia, puxava minha roupa, até derrubava coisas no chão para chamar minha atenção. Era como se ele estivesse me dizendo: "Olha aqui, Letícia, não deixa passar." Eu comecei a anotar tudo, a juntar as peças desse quebra-cabeça que parecia impossível de montar. Eu sabia que não podia contar com ninguém, porque no fundo eu sentia que ia ser eu contra o mundo. Ou melhor, eu contra o Carlos e o segredo dele. Mas eu tinha o Thor, e isso já era um bom começo. Até que um dia eu peguei o celular do Carlos quando ele não estava olhando. Eu sei que não é certo, que invadir a privacidade de alguém é complicado, mas eu precisava saber. E o que eu descobri foi tão absurdo que eu quase caí da cadeira. Mensagens, fotos, conversas que ele achava que eu nunca ia ver. E o Thor? Ele estava ali, do meu lado, como se dissesse: "Eu sabia, Letícia, eu sabia." Eu não vou entrar em detalhes agora, porque essa parte da história é tão louca que parece coisa de novela. Mas posso dizer que depois disso eu não consegui mais olhar para o Carlos da mesma forma. Eu me senti traída, enganada e, ao mesmo tempo, com uma vontade enorme de rir da situação toda. Porque, convenhamos, tem coisa que só a vida no interior pode proporcionar. O Thor virou meu herói. Ele não só me ajudou a descobrir a verdade, como também me deu forças para enfrentar tudo. Eu comecei a planejar o que ia fazer, como ia contar para as pessoas e, principalmente, como ia me reerguer depois dessa bomba. E sabe o que é mais engraçado? O Carlos achava que estava sendo esperto, que ninguém ia descobrir, mas ele não contava com o meu cachorro, que parecia ter um radar para segredos. Eu juro, se ele pudesse falar, o Thor ia contar tudo com detalhes e ainda ia fazer piada da cara do Carlos. Eu comecei a perceber que, no meio daquela confusão toda, eu precisava me cuidar. Não podia deixar que a traição do Carlos me destruísse. Eu precisava ser forte, precisava rir da situação, mesmo quando a vontade era de chorar. E foi assim que eu comecei a me reencontrar, a me valorizar e a entender que eu merecia muito mais do que aquela mentira toda. O Thor virou meu parceiro de vida, meu melhor amigo e, de certa forma, meu terapeuta. Ele me ensinou que, mesmo nas situações mais difíceis, a gente pode encontrar um motivo para sorrir, para seguir em frente. E que, às vezes, a maior verdade da nossa vida está nos lugares mais inesperados, até no olhar de um cachorro que sabe mais do que a gente imagina. Eu não sei o que o futuro reserva para mim e para o Carlos, mas eu sei que, com o Thor ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa. Porque, no fim das contas, a vida é cheia de surpresas, de dores, mas também de momentos que a gente nunca vai esquecer. E que, se a gente tiver coragem, podem até virar motivo de risada. E essa é só a segunda parte da minha história.
Ainda tem muita coisa para contar, muita confusão, muita emoção e, claro, muito humor. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não pode levar a vida tão a sério assim. Principalmente quando o nosso cachorro sabe mais da nossa vida do que o nosso marido. Depois que eu descobri o que estava acontecendo no celular do Carlos, eu fiquei em choque. Não era só uma traição qualquer, era uma verdadeira novela, daquelas que a gente vê na TV e pensa, isso só acontece nos outros. Mas olha, aconteceu comigo, na minha casa, com o meu cachorro como cúmplice silencioso. Eu não sabia se chorava, se gritava ou se ria da situação toda. Porque, convenhamos, tem coisa que só a vida no interior pode proporcionar. O Carlos, que eu achava que era o marido perfeito, estava vivendo uma vida dupla, e o Thor, meu cachorro, parecia ser o único que sabia de tudo. Ele me olhava com aquela cara de eu te avisei, mas você não quis ouvir. Eu comecei a planejar como ia confrontar o Carlos. Não queria fazer uma cena na rua, nem virar motivo de fofoca na cidade inteira, embora com certeza isso fosse inevitável. Eu queria algo que fosse só meu, uma forma de mostrar que eu não ia ser passada para trás, que eu tinha forças para virar o jogo. Enquanto isso, o Thor continuava com as suas investigações. Ele latia para o celular do Carlos, escondia as chaves do carro e até uma vez eu achei que ele tentou me entregar uma mensagem. Ou pelo menos foi o que eu imaginei, porque ele trouxe um papel amassado que estava no chão. Eu ri sozinha, pensando que meu cachorro era mais esperto do que muita gente por aí. Eu comecei a conversar com algumas amigas, tentando entender o que eu podia fazer. Elas me deram conselhos, algumas até sugeriram vingança. E eu confesso que a ideia de aprontar uma boa confusão me fez rir. Mas no fundo, eu sabia que precisava ser mais esperta, mais calma. Eu queria recuperar minha vida, minha dignidade e, principalmente, minha paz. Um dia, eu decidi que ia fazer uma surpresa para o Carlos. Preparei um jantar especial, coloquei uma música que ele gostava e esperei ele chegar. O Thor estava comigo, todo animado, como se soubesse que algo importante ia acontecer. Quando o Carlos entrou, eu estava pronta para encarar a verdade, para ouvir o que ele tinha a dizer. Mas, para minha surpresa, ele não veio com desculpas, nem com mentiras. Ele parecia cansado, derrotado, e foi aí que ele me contou tudo. Não só a traição, mas também os motivos, as inseguranças, os medos que ele tinha guardado dentro de si. Eu ouvi, chorei, e no meio daquela confusão toda, eu percebi que, apesar de tudo, ainda havia amor ali. Ou pelo menos, havia algo que valia a pena tentar salvar. Eu não vou mentir, não foi fácil. A gente teve que conversar muito, fazer terapia de casal e enfrentar os fantasmas que estavam escondidos no nosso relacionamento. Mas o Thor, meu fiel escudeiro, estava sempre ali, me lembrando que eu não estava sozinha, que eu tinha forças para seguir em frente. E sabe o que é mais engraçado? Depois de toda essa confusão, o Carlos começou a prestar mais atenção no Thor. Ele percebeu que o cachorro era mais do que um animal de estimação. Era um verdadeiro guardião da nossa casa, um detector de mentiras ambulante. E claro, ele passou a respeitar mais a minha intuição, aquela voz que o Thor sempre ajudou a despertar. Hoje, eu posso dizer que a nossa vida não é perfeita, mas é real. A gente aprendeu a lidar com as dificuldades, a rir das situações mais absurdas e a valorizar o que realmente importa: a verdade, o respeito e o amor, mesmo que às vezes ele venha com umas pitadas de confusão e muito humor. E o Thor? Ah, ele continua sendo o meu melhor amigo, o meu detetive particular e, claro, o rei da casa. Se ele pudesse falar, tenho certeza que ele diria: Eu te avisei, Letícia. Eu sempre te avisei. Essa história ainda tem muito mais para contar e eu tô aqui para dividir tudo com você. Porque, no fim das contas, a vida é isso, cheia de surpresas, de dores, de risadas e, principalmente, de amor. Mesmo que seja o amor de um cachorro que sabe mais da sua vida do que você imagina. Depois daquela conversa com o Carlos, eu pensei que as coisas iam melhorar, que a verdade tinha sido dita, que a gente ia conseguir reconstruir o que tinha sido quebrado. Mas olha, a vida não é novela só porque a gente quer, né? Ela tem seus próprios roteiros e o meu parecia estar cheio de reviravoltas.
O Thor, meu cachorro detetive, continuava firme no seu papel. Ele não só sabia de tudo, como parecia estar mais esperto do que nunca. Eu comecei a perceber que ele tinha um sexto sentido para as confusões que ainda estavam por vir. E claro, ele não me deixava esquecer disso. Latia, puxava minha roupa, fazia aquela cara de "você vai ver só". Um dia, eu cheguei em casa e encontrei o Carlos com uma cara de quem tinha visto um fantasma. Ele estava nervoso, mexendo no celular, e o Thor não desgrudava dele. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que era besteira, que eu não precisava me preocupar. Mas eu sabia que era mentira. O Thor sabia também. Foi aí que eu descobri que o Carlos tinha um segredo ainda maior do que a traição. Ele estava envolvido numa confusão com uns amigos. Uma história que parecia saída de filme de comédia, mas que para mim era um drama real. Eu não podia acreditar que, depois de tudo, ele ainda estava me escondendo coisas. Eu fiquei dividida entre rir e chorar. Rir porque a situação era tão absurda que parecia piada, e chorar porque eu não sabia mais em quem confiar. O Thor, claro, estava do meu lado, me dando força e às vezes até tentando conversar comigo com aqueles latidos que só ele sabe dar. Eu comecei a pensar que, se o Thor pudesse falar, ele ia ser o melhor roteirista de novela do Brasil. Porque a nossa vida tinha tudo: traição, segredos, confusões e até um cachorro que sabia mais do que todo mundo. Eu não podia deixar essa história morrer aqui. Eu precisava contar para alguém, precisava dividir essa loucura. E foi assim que eu decidi que ia transformar tudo isso em força. Que eu não ia deixar que as mentiras e os segredos me destruíssem. Que eu ia rir da situação, mesmo quando a vontade era de chorar. Que eu ia ser a protagonista da minha própria vida, com ou sem o Carlos. O Thor virou meu símbolo de resistência. Ele me ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, a gente pode encontrar um motivo para seguir em frente. Que a gente pode ser forte, mesmo quando o mundo parece estar contra a gente. E que, às vezes, a maior verdade da nossa vida está nos lugares mais inesperados, até no olhar de um cachorro que sabe demais. Eu não sei o que o futuro reserva para mim, para o Carlos ou para o Thor, mas eu sei que, com eles ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa, porque no fim das contas, a vida é cheia de surpresas, de dores, de risadas e principalmente de amor, mesmo que seja o amor de um cachorro que sabe mais da sua vida do que você imagina. E essa é só a quarta parte da minha história. Ainda tem muita coisa para contar. Muita confusão, muita emoção e, claro, muito humor. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode levar a vida tão a sério assim. Principalmente quando o nosso cachorro é o maior fofoqueiro da casa. Eu sei que você deve estar pensando, mas como essa história ainda pode ficar mais louca? Pois é, eu também pensei isso várias vezes. Mas a vida, essa danada, adora me surpreender. E não de um jeito bonitinho. Não, é daquele jeito que faz a gente rir, chorar e às vezes querer jogar tudo pro alto. E o Thor, meu cachorro detetive, continuava ali, firme e forte, como se fosse o diretor dessa novela toda. Depois de descobrir a confusão do Carlos com os amigos, que, juro, parecia roteiro de comédia pastelão, eu achei que finalmente ia conseguir respirar. Que a casa ia voltar a ser um lugar de paz, onde eu podia sentar no sofá, assistir minha série favorita e não pensar em traição, segredos ou cachorros que sabem demais. Mas não foi bem assim. O Carlos, coitado, estava tentando se redimir. Ele fazia juras de amor, tentava ser mais presente, mais carinhoso. Eu até queria acreditar, mas a minha cabeça não parava de lembrar das mensagens, das mentiras, das noites em claro tentando entender o que estava acontecendo. E o Thor? Ele continuava desconfiado, como se dissesse: "Eu não caio mais nessa, Letícia." Foi numa dessas noites que tudo mudou de vez. Eu estava na cozinha, preparando um café, quando ouvi um barulho estranho vindo do quintal. O Thor começou a latir feito louco, correndo de um lado para o outro, como se tivesse visto um fantasma. Eu fui atrás dele, meio assustada, e encontrei uma cena que parecia saída de filme de suspense. O Carlos estava ali, no meio do quintal, tentando esconder uma caixa grande atrás do galpão. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. O Thor não parava de latir, como se quisesse me avisar que aquilo não era normal.
Eu respirei fundo e decidi que era hora de enfrentar a verdade de uma vez por todas. Cheguei perto devagar, tentando parecer calma, mas por dentro eu estava um turbilhão. Perguntei o que ele estava escondendo e ele tentou disfarçar, dizendo que era só umas coisas antigas que ele queria guardar. Mas eu sabia que tinha mais coisa ali. O Thor, claro, não deixou barato. Ele pulou na caixa, derrubou tudo no chão e revelou o que estava escondido. Dentro da caixa, para minha surpresa e horror, tinha um monte de coisas que eu nem imaginava que o Carlos guardava. Fotos, cartas, até um diário antigo. Eu peguei o diário e comecei a ler e foi aí que eu descobri um lado do Carlos que eu nunca tinha visto. Um lado cheio de segredos, medos e histórias que ele nunca contou para ninguém. Eu fiquei horas lendo aquelas páginas, tentando entender o homem que eu tinha ao meu lado. E no meio daquela confusão toda, eu percebi que, apesar de tudo, ele era humano, com defeitos, com erros, mas também com um coração que de alguma forma ainda batia por mim. O Thor ficou do meu lado o tempo todo, como se estivesse me dando força para enfrentar aquela nova realidade. Eu sabia que a vida não ia ser fácil, que a gente ia ter que lutar muito para superar tudo aquilo. Mas eu também sabia que, com o meu cachorro detetive e o Carlos ao meu lado, eu podia tentar. Nos dias que se seguiram, eu e o Carlos começamos a conversar mais. A gente abriu o coração, falou sobre o passado, sobre os erros, sobre o que a gente queria para o futuro. Não foi fácil, teve muita lágrima, muita discussão, mas também teve risada, abraço e esperança. E o Thor? Ah, ele virou o símbolo da nossa nova fase. Ele era o nosso juiz, o nosso conselheiro e, claro, o nosso melhor amigo. Sempre que a gente discutia, ele vinha com aquela cara de "vamos resolver isso, gente!" E a gente acabava rindo, porque, no fundo, ele tinha razão. Eu aprendi que a vida é assim, cheia de altos e baixos, de surpresas e de desafios. Que a gente não pode controlar tudo, mas pode escolher como reagir. Que o amor, mesmo quando é complicado, pode ser a força que a gente precisa para seguir em frente. E que, às vezes, o maior segredo da nossa vida está nos lugares mais inesperados, até no olhar de um cachorro que sabe mais do que a gente. Imagina, hoje eu posso dizer que sou mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais feliz. Porque eu aprendi a rir da vida, a perdoar e a valorizar o que realmente importa. E, claro, a confiar no meu cachorro detetive que nunca me deixou na mão. Essa história ainda não acabou e eu tô aqui para contar tudo para você. Porque, no fim das contas, a vida é isso, uma mistura de dor, alegria, confusão e muito amor. E eu tô pronta para viver cada segundo disso. Depois de toda aquela confusão com o diário do Carlos e as conversas difíceis que tivemos, eu pensei que finalmente ia conseguir respirar aliviada. Que a tempestade tinha passado e que a gente ia conseguir reconstruir a nossa vida juntos, com mais verdade e menos segredos. Mas, como você já deve imaginar, a vida não é tão simples assim. E o Thor, meu cachorro detetive, parecia estar sempre um passo à frente, pronto para me lembrar que a novela ainda estava longe do fim. Nos dias que se seguiram, eu tentei focar em mim. Comecei a cuidar mais da minha saúde, a sair com as amigas, a me dedicar a coisas que eu gostava e que, por causa do turbilhão que estava vivendo, eu tinha deixado de lado. O Thor era meu companheiro fiel, sempre ao meu lado, como se soubesse que eu precisava daquela força extra para seguir em frente. Mas, claro, o Carlos não facilitava as coisas. Ele tentava se redimir, fazia juras de amor, mas ainda carregava aquele peso no olhar, aquela culpa que parecia não querer ir embora. E eu, por mais que quisesse perdoar, sentia que precisava de tempo para entender tudo aquilo, para me reencontrar. Foi numa dessas noites, enquanto eu tentava dormir, que o Thor começou a latir desesperadamente. Eu levantei, meio sonolenta, e fui ver o que estava acontecendo. Ele estava na porta da sala, olhando fixamente para o corredor, como se tivesse visto um fantasma. Eu ri, pensando que ele estava só aprontando, mas algo dentro de mim dizia que não era brincadeira. Quando eu acendi a luz, vi uma sombra se mexendo no corredor. Meu coração disparou. Era o Carlos, que tinha chegado em casa mais tarde do que o combinado e não tinha me avisado. Eu fiquei chateada, claro, mas também preocupada.
Aquele comportamento dele me deixava em alerta e o Thor parecia sentir o mesmo. Eu decidi que precisava conversar com ele de verdade, sem rodeios. Queria entender o que estava acontecendo. Queria saber se ele estava disposto a lutar pela gente ou se eu estava só me enganando. A conversa foi longa, cheia de lágrimas, de silêncios, de palavras que doíam, mas que precisavam ser ditas. Ele me contou que estava tentando mudar, que queria ser um homem melhor, um marido melhor, que tinha medo de perder tudo, mas que não. Sabia como lidar com os próprios erros. Eu ouvia, chorei, e no meio daquela confusão toda, percebi que o amor, mesmo quando é complicado, pode ser a força que a gente precisa para seguir em frente. Nos dias seguintes, a gente começou a fazer terapia de casal. Foi um processo difícil, cheio de descobertas, de confrontos, mas também de esperança. Eu aprendi a olhar para o Carlos com mais compaixão e ele aprendeu a ser mais aberto, mais honesto. E o Thor? Ele virou o nosso mascote oficial da terapia, sempre ali, deitado no tapete, como se estivesse aprovando cada passo que a gente dava. Mas nem tudo foi só emoção e lágrimas. Teve muito humor também. Teve dia que a gente discutia e o Thor vinha no meio, latindo como se dissesse: Gente, para com isso, vamos resolver logo? Teve dia que ele roubava a cena, fazendo alguma gracinha que nos fazia rir e esquecer, por um momento, toda a confusão. Eu comecei a perceber que, no meio daquela bagunça toda, a gente estava construindo algo novo. Não um conto de fadas, não uma história perfeita, mas uma vida real, com altos e baixos, com erros e acertos. E isso, para mim, já era uma vitória. Eu também comecei a me valorizar mais, a entender que eu merecia respeito, amor e verdade, que eu não precisava carregar sozinha o peso dos erros do Carlos, nem esconder a minha dor. E que, se o Thor, com todo o seu instinto canino, conseguia perceber o que estava acontecendo, eu também podia confiar na minha intuição. A gente ainda tem muito caminho pela frente. Ainda tem dias difíceis, ainda tem dúvidas, ainda tem medo. Mas a gente tem também esperança, coragem e, claro, muito amor. Aquele amor que não é perfeito, mas que é verdadeiro. E o Thor? Ele continua sendo o nosso herói silencioso, o guardião da nossa casa, o melhor amigo que eu poderia ter. Se ele pudesse falar, tenho certeza que ele diria: Eu sabia que vocês iam conseguir. Essa história ainda não acabou e eu tô aqui para dividir tudo com você. Porque no fim das contas, a vida é isso, uma mistura de dor, alegria, confusão e muito amor. E eu tô pronta para viver cada segundo disso. Eu sempre achei que a vida era feita de momentos simples, daqueles que a gente nem percebe direito, mas que no fim fazem toda a diferença. Depois de tudo que aconteceu com o Carlos, com o Thor, com a nossa confusão toda, eu comecei a entender que a minha história não era só sobre traição, segredos ou dor. Era sobre recomeço, sobre encontrar forças onde eu nem sabia que existiam. E principalmente sobre aprender a rir da vida, mesmo quando ela parece querer nos derrubar. Quando eu decidi que precisava mudar, que não podia mais viver presa ao passado, eu não sabia exatamente por onde começar. Eu só sabia que precisava ser diferente, que precisava me reencontrar. E foi aí que eu percebi que o primeiro passo era cuidar de mim mesma. Não só do corpo, mas da mente, do coração, da alma. Eu comecei a fazer coisas que me faziam bem. Voltei a caminhar na praça perto de casa, comecei a ler livros que eu tinha deixado de lado e até me matriculei numa aula de dança, algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. O Thor, claro, era meu parceiro fiel em tudo isso. Ele me acompanhava nas caminhadas, ficava do meu lado enquanto eu lia e até parecia gostar das minhas tentativas desajeitadas de aprender a dançar. Foi um processo lento, cheio de tropeços, mas também de descobertas. Eu comecei a perceber que eu não precisava ser perfeita, que eu podia errar, cair, levantar e seguir em frente. Que a minha identidade não estava ligada ao que o Carlos tinha feito, nem aos segredos que ele escondeu. Eu era muito mais do que isso e, aos poucos, eu comecei a me abrir para o mundo de novo. Voltei a sair com as amigas, a conhecer pessoas novas, a me permitir sentir coisas que eu tinha guardado por medo. Eu percebi que a vida é feita de encontros e desencontros, de histórias que a gente escreve todo dia, com as escolhas que faz. O Carlos e eu seguimos caminhos diferentes.
Não foi uma separação dramática, cheia de brigas ou acusações. Foi uma decisão madura de quem entende que o amor nem sempre é suficiente para manter duas pessoas juntas. A gente se respeita, se deseja o melhor, mas sabe que cada um precisa seguir seu caminho para ser feliz. E o Thor? Ah, ele continua sendo o meu melhor amigo, o meu companheiro de todas as horas. Ele é a prova viva de que o amor verdadeiro pode vir nas formas mais inesperadas e que, às vezes, um cachorro sabe mais da nossa vida do que a gente imagina. Eu aprendi que a vida não é sobre ter tudo perfeito, mas sobre encontrar beleza nas imperfeições. Que a gente pode se perder, se machucar, mas também pode se reencontrar, se curar e crescer. Que o passado pode doer, mas não precisa definir o nosso futuro. E que no meio de toda essa confusão, a gente pode encontrar motivos para sorrir, para agradecer, para amar, mesmo que seja o amor de um cachorro que sabe todos os nossos segredos. Hoje, eu sou outra pessoa, mais forte, mais sábia, mais feliz. Eu não tenho todas as respostas, nem sei o que o futuro reserva. Mas eu sei que estou pronta para viver, para sentir, para ser eu mesma, com todas as minhas falhas, minhas conquistas, minhas histórias. E eu quero que você saiba que, se você está passando por algo parecido, se sente perdido, traído ou sozinho, você não está sozinho. A vida pode ser difícil, mas também é cheia de surpresas, de encontros, de recomeços, e você merece ser feliz, merece se amar, merece encontrar a sua verdade. Se eu conseguir, você também consegue. E se precisar, eu tô aqui para contar a minha história, para dividir minhas experiências, para mostrar que, mesmo nas maiores confusões, a gente pode encontrar a luz. Essa é a minha vida, a minha verdade, o meu recomeço. E eu espero que ela possa inspirar você a encontrar o seu próprio caminho, a sua própria voz, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigada por estar aqui comigo, por me ouvir, por fazer parte dessa jornada. A vida continua e eu estou pronta para o que vier. E você está pronto para encontrar a sua verdade? Depois de tudo que vivi, eu entendi que a maior lição que a vida me deu não foi sobre traição, segredos ou dor. Foi sobre identidade, sobre coragem, sobre amor. Principalmente o amor que a gente tem por si mesmo. Eu aprendi que ninguém pode roubar quem a gente é de verdade, que a nossa essência é inviolável, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Eu aprendi que a vida é cheia de surpresas, algumas que a gente nem imagina, outras que a gente gostaria de esquecer. Mas, no meio de toda essa bagunça, a gente pode encontrar força para recomeçar, para se reinventar, para ser feliz do nosso jeito. E que, às vezes, o maior apoio vem de onde a gente menos espera, como do olhar atento de um cachorro que sabe mais da nossa vida do que a gente imagina. Se você está passando por um momento difícil, se sente perdido ou traído, eu quero que você saiba que não está sozinho. A vida pode ser dura, mas a gente é mais forte. E mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um caminho para a luz. Basta ter coragem para seguir em frente. Eu sou Letícia e essa é a minha história. Uma história de dor, de confusão, mas também de superação, humor e muito amor. Se você gostou de ouvir o que eu vivi, se essa história tocou o seu coração, eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar contando histórias reais, que mostram que, por mais difícil que a vida seja, a gente pode encontrar a nossa verdade e a nossa força. E se quiser, deixe um comentário contando a sua experiência ou só para mandar. Um abraço! Eu vou adorar ler e saber que a minha história fez alguma diferença para você. Obrigada por estar aqui comigo, por me ouvir e por fazer parte desse recomeço. A vida continua e eu estou pronta para o que vier. E você está pronto para encontrar a sua verdade? Até a próxima!